dia, feliz sábado. Vamos, antes de abrirmos a Bíblia, vamos parar um pouquinho e conversarmos com Deus. Nós já ouvimos Deus hoje falando de muitas formas, só que agora nós vamos ouvir a palavra dele, e nesse momento tão especial, eu acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, nós pararmos, silenciar o nosso coração. E no altar do nosso coração a gente falar: Senhor, eu quero te ouvir. Que essas palavras não sejam do pregador, mas sejam tuas palavras para mim. Então eu convido vocês agora, primeiro silenciosamente, no nosso altar particular, conversarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nós vamos abrir tua palavra, Senhor. Te pedimos que essas palavras venham do trono da vida para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, como aquela mulher com sede, com necessidade, ao poço de Jacó, que te pediu da água. Nos dê, Senhor, da água da tua palavra, que venha saciar nossa sede, que venha saciar nossa fome. Te pedimos também, Senhor, que venha abrir nosso entendimento para compreendermos melhor o que o Senhor deseja de nós. E compreendendo melhor sua vontade, que possamos encarná-la na nossa vida, que possamos transformar nossos pensamentos, Senhor, pela tua palavra, que possamos mudar nossos hábitos, que possamos, enfim, forjar nosso caráter segundo a tua vontade, para finalmente, Senhor, caminharmos cada dia contigo, para levarmos assim teu nome aos outros. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento e te pedimos que venha nos dar uma porção dobrada do teu Espírito para compreendermos tuas palavras. Em teu santo nome te pedimos. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a abrirmos a palavra em Mateus, capítulo 9, versículo 9. E peço que vocês deixem em Mateus, porque nós vamos fazer umas passagens aqui em Mateus hoje. Então nós vamos ver alguns versículos desse evangelista. E esse aqui é muito particular para o próprio Mateus. Por isso que eu quero começar com ele. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Diz assim, ó. Vamos ler juntos? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. É um texto curto, direto, simples, não tem o cenário de outros chamados. Nós vamos ver outros chamados. É um chamado direto. Jesus passa, vê Mateus, chama, ele levanta e segue. Como isso foi escrito pelo próprio Mateus, e eu estava lendo, eu pensava assim: Mateus poderia ter colocado uma carga mais dramática, né? Por exemplo, podia ter dito: eu estava naquela situação difícil, sendo perseguido e humilhado, porque ele era cobrador. Ou então ele poderia fazer outras coisas, mas ele foi direto. Jesus passou, chamou, e imediatamente ele o seguiu. Eu fiquei, como a gente diz, encucado com Mateus, porque quando eu leio o texto bíblico, eu fico imaginando como foi. Eu fico imaginando que eu estou lá, como se fosse um espectador. Eu sou fascinado por aquele texto de Lucas 5, de 1 a 11. Sou fascinado por esse texto. É a pesca milagrosa. Sou fascinado por isso, porque eu fico imaginando o barco, eu fico imaginando puxando os peixes, eu fico imaginando Pedro se jogando no chão,
Eu fico imaginando o olhar dele, indo contra toda a cultura dele, para poder dizer: Senhor, eu sou um pecador. Eu fico imaginando ele saindo. Eu fico imaginando, por exemplo, aquele texto de Zaqueu, as pessoas apertando, se aproximando de Jesus. Eu procuro fazer isso para entender melhor o que aconteceu, para poder ir mais fundo do que o texto mesmo diz. E eu fiquei assim, encucado. A interrogação ficou aqui, ó, na gangorra do pensamento, para lá e para cá. Mateus foi muito direto, né? Jesus passou. E eu fiquei pensando nas relações que nós estabelecemos com Jesus. Engraçado, esse texto me levou a perguntar: como é que a gente se relaciona com ele? E eu fiquei pensando algumas palavras para poder compartilhar com vocês a respeito das relações que nós podemos ter. E qual é realmente a relação que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele? Então, por exemplo, eu vou colocar umas palavras aqui, não quer dizer que eu estou definindo assim, é só para a gente pensar um pouco sobre esses assuntos. Há uma forma de relação que nós podemos ter com Deus, que é uma forma muito baseada na exterioridade. Muitas pessoas tiveram esse relacionamento. Veja, por exemplo, os fariseus. Vamos ver o que Mateus diz sobre esse relacionamento, já que a gente está em Mateus. Vamos para Mateus 23, de 1 a 12. Que tipo de relacionamento é esse marcado pela exterioridade? Marcado pela observância estrita. Eu vou chamar essa primeira relação de uma relação fundamentada apenas na religião. Então nós vamos ter muita religião aqui. Veja, eu estou colocando religião como se fosse: nós vamos ter muita lei, muita regra, muita instituição, muito peso, muito julgamento. Nesse sentido. Daqui a pouco a gente vai transformar a religião em outra coisa. O que é que acontece? 23, de 1 a 12. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos bancos e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Bom, primeira forma que eu quero falar dessa relação com Deus, que é muito comum, é uma forma de muita religião. O que é que a gente observa aqui? Um cuidado estrito, muito forte com a vida dos outros. Pense bem, eu me relaciono com Deus para cuidar da vida dos outros. É muita religião no sentido negativo da palavra. É muito julgamento, muita preocupação com o que todo mundo está fazendo. Eu vou me tornar agora a balança, ou a régua, a linha que vai medir todos os comportamentos. Eu estou olhando apenas para fora. É muita religião. Religião no sentido ruim da palavra. Ruim, péssimo da palavra. Os fariseus estavam, segundo Jesus, numa situação que ele chamou de sepulcro. Então, por fora, bem arrumadinho. Mas e dentro? A preocupação não era dentro. A preocupação era fora. É uma situação de uma relação de aparência. Eu vou contar um fato aqui, pessoal. Muitos sabem, eu fui seminarista, quase que sendo padre. E eu achava muito interessante uma coisa. Tinha meus amigos, que já eram padres. Não estou criticando todos os padres não, viu? Apenas esses amigos
que eu já critiquei pessoalmente, que eram muito mais reverentes na igreja quando tinha alguém do que quando não tinha ninguém. E eu dizia assim, mas por que essa referência toda? E isso pegou mal. Porque alguns eram extremamente reverentes, mas eram reverentes daqui com um olho ali. Era uma experiência religiosa no sentido de aparentar que vivia aquela comunhão. Não tinha comunhão nenhuma. Mas a questão era a aparência. Veja como isso é perigoso. Eu não me relaciono com Deus. Nesse estado aqui que eu estou colocando, nessa categoria, a relação com Deus é o que menos importa, mas o que mais importa é a impressão que eu passo. É muita religião, pouquíssima comunhão, zero comunhão. Então, Mateus coloca essa situação. Outra pessoa que fez isso, há outro exemplo. E aí eu queria chamar vocês para um outro, veja só, um outro que recebeu um chamado, mas que não aceitou o chamado. Lembra do chamado de Mateus? Jesus chama e prontamente ele... Mas teve uma pessoa que recebeu também um chamado, e essa pessoa não foi. Mas essa pessoa tinha muita religião. Vamos lá? Por favor, poucas páginas antes, Mateus 19, de 16 a 30, diz respeito ao jovem rico. Todos conhecemos. Não sabemos o nome desse rapaz. Tinha ou não tinha religião? Tinha. Tinha religião. Conhecia ou não conhecia religião? Profundamente. Observe. Diz Mateus 19, de 16 a 30. E esse que aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E, olha o que eu estou querendo chamar a atenção aqui. E, vem, segue-me. Foi ou não foi um chamado? Foi um chamado. Agora veja que resultado surpreendente. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem tinha muita religião, mas faltava alguma coisa. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. A outra forma de se relacionar com Deus, não tão comum nos tempos bíblicos, mas muito comum nos tempos de hoje, é que nós vamos à igreja, mas para procurar uma satisfação pessoal. Nem é muito para aparentar, mas é muito para resolver o meu ego. Então, vir para a igreja é uma satisfação estética, é uma questão da sensibilidade. Então, ouve uma música bonita para o meu deleite. A programação é feita para o meu prazer. Então, gira em torno da satisfação. Eu procurei, querendo entender esse tipo de relacionamento, e aí encontrei um fato na Bíblia que me chama atenção para isso. Agora eu não vou dizer que tem muita religião. Eu vou chamar essa atitude de uma atitude de religiosidade, em que a gente vai para a igreja, não para uma comunhão com Deus, mas o que a gente quer é uma satisfação da nossa sensibilidade. É quando a gente quer ouvir aquela música, apenas boas palavras. Veja, é apenas uma questão da sensibilidade. De um lado, muito julgamento, religião. Do outro lado, sensibilidade. Um amigo meu, ainda no tempo do seminário, fizeram uma reforma, pegaram um genuflexório. Quem foi católico deve lembrar dessa palavra.
É um móvel de madeira e que você se ajoelha. O irmão dele, ateu, pediu um genuflexório para ele. Aí ele disse, mas para que você quer esse objeto, esse móvel? Você nem católico você é. Ele disse, não, é que eu quero ouvir música clássica de joelho, porque dá uma outra sensibilidade. Você entendeu? É apenas pela questão da satisfação, da sensibilidade, do eu. Muita religiosidade. Então você vê uma música, ouve uma música, vê uma coisa e quer um espetáculo. Você quer apenas, eu preciso sentir. Como se fosse, os gregos faziam muito isso. Chama-se catarse. Você está nervoso, estressado, aí você vai a um show, a uma peça de teatro. E com a mobilização que acontece, você faz o quê? Relaxa. Então eu uso Deus para quê? Para resolver meus problemas. Deus funciona para resolver minhas questões. Muita religiosidade. Às vezes eu determino que tem que fazer isso. Quem está no centro aqui não é Deus. Como naquela outra atitude, não é Deus. Quem está no centro aqui são os meus desejos. Isso é uma forma muito comum de se relacionar com Deus hoje. Mas será que é essa a forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele? Será que Deus quer ser o nosso, como é que eu posso dizer, servo? Será que é isso que é a relação que Deus quer para a nossa vida, para ter conosco? O momento que eu encontrei na Bíblia, que marca isso, embora não seja uma questão muito presente na Bíblia, é mais nos dias atuais, é aquele momento em que houve a transfiguração. Mateus 17, de 1 a 8. E nesse momento, o que acontece, diz assim, 7 dias após, Mateus 17, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, 6 dias após, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu em particular a um monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Que atitude eu quero chamar a atenção aqui? É a atitude de Pedro. Tendo tudo aquilo acontecido, Pedro disse, Senhor, vamos fazer umas cabanas? Vamos ficar aqui com essa luminosidade maravilhosa? Isso é tão bom, vamos ficar aqui, só a gente, em cima do monte. A voz de Deus diz, esse é meu filho amado. E em seguida essa fala de Pedro, Jesus desce o monte com eles. O que é que eu quero dizer com isso? 2 atitudes religiosas muito presentes hoje. Primeira atitude, atitude de religião. E com o que eu quero dizer essa palavra? É quando nós utilizamos a relação com Deus apenas para exteriorizar, para mostrar, para julgar, para nivelar, para usar como régua, como linha, como medida sobre a vida dos outros. Segunda atitude é a atitude da religiosidade. A gente vem para a igreja, mas na igreja a gente quer satisfação da nossa sensibilidade. Tudo tem que estar como um espetáculo. A aparência, isso é o que conta. E nessa atitude a gente fica na superfície do fato. Qual seria então uma outra atitude? Essa atitude, eu quero chamar a atenção com uma palavrinha, é a atitude da fé. Veja,
Religião é importante? É. Mas se a gente não centraliza na fé, ela se torna um fardo. Religiosidade é importante? É. Mas se a gente não centraliza, ela se torna o quê? Superficialidade. Apenas tintura. Apenas, o que é que eu posso dizer? A gente fica na membrana, a gente não penetra no cerne. Duas atitudes são importantes, mas podem se tornar perigos. Qual é o centro? O centro é a fé. O que é que eu quero dizer com fé? Todos nós conhecemos a definição que está em Hebreus. Todos nós conhecemos. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra perspectiva, que não vai contra, pelo contrário, vai direto no núcleo de Hebreus. Eu queria chamar a atenção para vocês para um texto que está em Marcos. Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15. Diz: e dizendo, o tempo está próximo, e o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe qual é o núcleo da fé? Diz respeito ao nosso arrependimento e a uma nova atitude, uma atitude de crença. Esse é o núcleo da fé. Está aqui. O núcleo da fé não é nem ficarmos na superficialidade da religiosidade, nem ficarmos na exterioridade da religião. O núcleo da fé é uma pessoa. Se você quer uma medida para saber como ser cristão, olhe para Cristo. Se você quer uma medida para saber como ser hoje cristão, olhe para Cristo. Porque a vivência com Cristo, a relação com Cristo, tira-nos da superficialidade, do sentimentalismo, que é muito comum hoje, da espetacularização, e nos coloca em relação com uma pessoa. Sabe qual é o sentido da oração? É um diálogo, não é uma aparência, é uma relação. Sabe qual é o sentido da Bíblia? É uma carta de amor. Veja, tudo isso é relacional. Se nós colocamos apenas no aspecto do sentimentalismo, é um esvaziamento profundo que nós realizamos com a experiência cristã. O que é ser cristão? É seguir uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Ponto. Com Jesus, você aprende, essa é a lição que nós vimos essa semana, com Jesus, você aprende a viver perfeitamente o sábado. Com Jesus, você aprende a se comprometer. Com Jesus, você aprende o que significa ser família. Com Jesus, você aprende a ler a Bíblia. Com Jesus, você aprende a lidar com os outros. Com Jesus, você aprende a viver uma religião saudável. Com Jesus, então a religião é resgatada. Se eu não tenho Jesus, a religião vira um fardo. Ou vira superficialidade. Porque vai se viver apenas aparência, o show. Nós podemos cantar muito, nós podemos ter espetáculos maravilhosos, mas não temos comunhão com Jesus. Então fica apenas na tintura, na superfície. E podemos ter uma catarse. Isso é psicológico. A gente vem aqui, canta, não sei o que, relaxa, mas isso não é duradouro. Sem Jesus, a vida se esvazia, porque se Ele é o sentido da vida, eu queria fechar com uma questão muito interessante. Diz respeito a um encontro. Lembra aquele encontro da mulher samaritana? Aquele encontro, segundo as normas, não podia acontecer. Primeiro, uma mulher e um homem. Nos dias de hoje, duas pessoas se desconhecem e são de sexos opostos, e alguém entra em contato, já fica uma coisa meio... Imagina, você está andando na rua, você é mulher, uma pessoa desconhecida, um homem se aproxima e dirige a palavra, fica meio... Imagina nos tempos bíblicos. Aconteceu à tarde, o sol estava e aquela mulher foi pegar água. Nós sabemos a situação daquela mulher. Com certeza já tinha sofrido demais com o peso da religião.
E o que acontece? Ela tem um encontro que muda a vida dela. E muda a vida dela tão radicalmente que ela não se contenta de ficar com essa mudança só para si, porque ela chama logo todo mundo. Então, o encontro com a pessoa de Jesus transforma. Não tem como. Mas se nós ficarmos apenas na religião, a gente vai carregar apenas um fardo e muitas vezes carregar o fardo para colocar nas costas dos outros. Se nós ficamos apenas na religiosidade, a gente continua com sede. A gente vem, ouve, volta com sede. Na calçada, vai continuar com sede. Porque foi apenas exterioridade. Foi apenas... Se a nossa vida religiosa está fundamentada, se a nossa experiência com Deus está fundamentada, seja ela em pura religião ou em pura religiosidade, nós vamos sentir a nossa experiência fracassada, porque construímos ídolos, mas não nos encontramos com o Deus verdadeiro. Quando nós encontramos, aí nós vivemos a religião plenamente. Aí nós entendemos que a lei, ela não é para mim um fardo, ela é uma proteção. Mas veja, eu só posso interpretar isso porque eu entendi a lei a partir do encontro com Jesus. Lembram? Jesus andando, colhendo algumas espigas. Que dia era? E o que foi que disseram? Olha a religião. Olha! Aí Jesus diz o quê? Eles sabem muito bem com que eles estão. Entendeu? Quantas pessoas dizem assim: o que é que vocês fazem no sábado? Gente, se você não é adventista, se você é adventista, guarde bem isso. O que é que nós fazemos no sábado? Nós nos relacionamos mais intimamente com Jesus. É isso. Nós viemos para a igreja para quê? Para nos relacionar mais intimamente com Ele, para aprendermos com Ele a sermos bons na nossa família, bons no nosso trabalho. Nós viemos aqui para nos encharcar com Ele. Se nós estamos encharcados nele, a gente aprende a ler a Bíblia, não é por obrigação. Porque quando a gente faz uma coisa por obrigação, o que é que fica? O peso da obrigação, não é assim? O peso da obrigação. Você faz uma atividade que você não gosta, é extremamente estressante, é extremamente sem sentido para você fazer aquilo. Pesa, a gente volta com dores horríveis. Todo mundo já passou por isso, não já? Fazer alguma atividade que para a gente não tem sentido, dói até no músculo. A gente sente dores horríveis nas costas porque foi fazer aquilo. Uma chateação tremenda. Não tem sentido para a gente. Agora, quando você faz algo que você ama, que você está apaixonado, já notou como a gente passa do horário? Como a gente faz muito mais? Porque você está apaixonado por aquilo que você faz. Então, quando a nossa paixão, nosso amor, a nossa razão está centrado nessa pessoa, Jesus, nós entendemos o sábado, nós entendemos a lei, nós entendemos o cuidado de Deus para a nossa vida, nós entendemos o culto. Quando estamos na religiosidade, nós queremos o culto para nós. Não é assim. O culto não é para mim. O culto não é pensado para o público. Isso é religiosidade. Mas quando nós estamos centrados em Cristo, a nossa experiência religiosa é o quê? Estamos aqui para adorar a quem? A Deus. Não importa isso, estamos aqui para adorar a Deus. Mudamos o polo da relação. Saímos de uma relação do eu para uma relação com Deus. Entende agora como Mateus vivenciou isso de forma tremenda? A ponto do Senhor dizer: vem e segue-me. E ele faz o quê? Levanta. Porque para Mateus é como se não tivesse outra forma de ser. Esses homens, se nós fôssemos olhar do ponto de vista histórico, social, o grupo que Jesus escolheu, do ponto de vista material, estava destinado a fracassar. Outros grupos, historicamente, poderiam ter
muito mais sucesso. Já imaginou quantos exércitos ocorreram na história? Com mais riquezas, mais terreno, meios, influência política. Jesus escolhe um punhado de homens sem riqueza, sem influência política. Eles só tinham uma coisa. Os cristãos só tinham uma coisa. Não era dinheiro, não era influência política, não era meios. Eles tinham um amor tão grande que não cabia dentro deles. Só que esse amor não era um pelos outros, não. Esse amor era por uma pessoa que lhes deu uma missão. E eles entenderam que não podia ser a sua vida de outra forma. Quando eles tiveram esse encontro, perceberam: a vida não poderia ser de outra forma. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a história de homens e mulheres apaixonados, que entenderam que a vida não poderia ser de outra forma. E eles renovaram tudo onde passaram. Renovaram a religião, renovaram a experiência religiosa, porque agora eles centraram tudo em Deus. O que eles viram, experimentaram, e onde chegaram, eles continuaram manifestando isso. A fé é o centro, então, porque a fé faz com que eu me relacione com Deus, que eu veja quando ninguém vê. Ninguém vê. A fé faz com que você veja. Por exemplo, para a gente não imaginar que é uma coisa de outro planeta. Eu e minha família estamos aqui na Undina há poucos meses. Mas há algumas pessoas aqui que estão desde a origem. Quem está aqui hoje que está desde o início? Desde o início que não. Não é uma coisa maravilhosa? Quem está aqui desde o começo, que pela fé acreditou, talvez não tenha visto isso que está acontecendo hoje, mas que deu um passo. E olhe, o resultado desse passo que vocês deram influenciou na minha vida. O resultado desse passo que vocês deram, os primeiros aqui na Undina, influenciou na vida de quantos aqui? Então, o Senhor não nos faz ver o que vai acontecer, só em casos muito excepcionais. Mas nós nos lançamos para fazer, porque confiantes na palavra dele, damos um passo. E esse passo repercute na vida dos outros. Tem uma metáfora que a cada dia, Luciano está me machucando todo dia para ser melhor, me constrangendo para ser melhor. E a metáfora é a seguinte: eu estava conversando com as pessoas e disse assim: quem dera se nós, um grupo de amigos adventistas, estava dizendo assim, quem dera se nós fôssemos mais encharcados de Cristo. Essa expressão, sabe, molhado. Amém. Se a gente mais mergulhado nele, não em religião, não em religiosidade, não em ficar julgando os outros, não em ficar na aparência, se a gente se mergulhasse nele. Olha, pensa num pano mergulhado assim, na água, bem molhado. Por onde eu ando, molha. Mesmo que não queira, molha. Se eu pego a minha vida espiritual e eu sinto nele, e aí eu leio a Bíblia porque eu quero conversar com ele, eu faço meu compromisso porque minha relação é com ele. Se eu molho minha vida nele, por onde eu passo, mesmo que eu não fale, meus gestos denunciam, porque eu estou encharcado. Então, por exemplo, uma pessoa de muita religião lê a Bíblia para cumprir, né? Olha, eu tenho que ler para cumprir. Outra de religiosidade lê e diz assim, estou lendo, porque a questão é publicar, publicizar. Na fé, nós lemos porque nós queremos comunhão, nós queremos ficar encharcados. E isso passa. Você pode não estar consciente disso, mas a sua ação transpira aquilo que você leva. Eu estudei num colégio de freiras,
E tinha uma madre que usava um verbo que só ela usava, depois eu nunca mais vi ninguém falando esse verbo. Ela dizia assim: os lábios trescalam o que está no coração. Os lábios falam. Nós conhecemos essa frase. As mãos também falam. O olhar também fala. As pernas também falam. O corpo todo fala o que está dentro do nosso coração. Sabe quando é que nós podemos levar Cristo? Quando a gente está mergulhado nele. Senão a gente leva aparência ou então regras. Se a gente leva regras, ou se a gente vive, talvez a gente precise mergulhar um pouco mais para compreender o verdadeiro sentido dessa regra, que não é oprimir, mas é salvar, que não é apertar, humilhar, mas é dar vida. Lembra da regra da mulher que deveria ser apedrejada? E Jesus faz o quê? Interessante, Jesus se abaixa, eu fico imaginando, ele se abaixa para escrever no chão. Eu queria ver o que ele escreveu, sabe? Não sei hebraico, mas ia pesquisar o que é aquilo. Mas eu fiquei pensando, por que ele se abaixa para escrever? Será que foi só para escrever ou para ficar no mesmo nível daquela mulher? Porque com certeza ela estava jogada no chão. Jesus vai até lá onde ela estava, no chão, fica riscando para ficar na altura dela. E fala para os outros: quem não tiver pecado. E aí eles começam a desistir. E ele se levanta, porque ele precisava tirá-la daquela condição e fazer com que ela levantasse também. Lembra do cego Bartimeu? Lembra das crianças que queriam chegar perto de Jesus? E as pessoas impediam. E Jesus disse: deixa vir. Lembra de Zaqueu? Então assim, essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, porque eles encontraram alguém que não é uma teoria. As teorias passam, pode ter certeza disso. As interpretações passam, as modas passam. Um dia é uma teoria, todo mundo só fala naquilo, depois cai. Os poderes políticos passam. Os sistemas econômicos passam. O capitalismo teve um dia de nascimento, vai ter um dia de óbito também, porque outros já tiveram. Sistemas, reinados, monarquias, passaram todos. E no entanto, essa presença de Deus na história, como um remanescente, como um fio num tecido meio carcomido, um fio de ouro, passando por tudo, um fio que é marcado pela fidelidade. Acho que se a gente tivesse nossa vida mais encharcada em Cristo, e se chegar a um ponto de queimar em todas as Bíblias, a nossa vida tinha que ser de tal forma que a gente pudesse escrevê-la de novo, porque a gente estaria encharcado. E onde a gente fosse, não levaríamos isso ou aquilo, mas essa renovação que nós experimentamos. Então, a grande questão que eu queria compartilhar com vocês, e é uma questão que eu tenho orado muito, tenho pensado muito sobre isso. Esse ano, em 2018, eu fiquei muito impressionado por uma frase do Evangelho. Essa frase tem me marcado muito. E nas dificuldades eu tenho pensado muito nessa frase. E nas coisas boas eu tenho pensado muito nessa frase. Jesus, naquele momento do batismo, uma nuvem e uma voz que diz: este é meu filho amado. No deserto, Satanás tentou colocar outras identidades. Ele sempre tenta confundir a gente. Tenta tirar a gente da experiência verdadeira para uma religião vazia, ou para uma religiosidade que é apenas uma tintura. Tenta descentrar a gente, tenta tirar o prumo, tenta tirar o horizonte, tenta tirar a finalidade. Ele disse: transforme essas pedras em pão. A identidade não é resultado do que a gente faz. Se fosse no dia que a gente perdesse a
atividade, perderíamos a identidade. Mas Satanás queria dizer isso para Jesus. A identidade não é resultado do que dizem de nós. Porque quando a gente morre, param de dizer. A identidade que Jesus tinha muito firme, Satanás dizia: faça isso, faça aquilo. Jesus disse: não, isso que você quer colocar sobre mim é mentira. Aí nós assumimos uma vida religiosa de mentira, porque queremos leis e mais leis para julgar. Isso é mentira. Não foi assim que Deus pensou para nós. Ou então uma pura exterioridade sentimental. Mentira também. O que Deus quer em cada um de nós é uma relação, é um relacionamento, é uma amizade. Lembre-se do pai quando o filho pródigo volta. O que é que ele faz? Ele corre. Então, a nossa oração não é, por exemplo, jogar um foguetinho para Deus. Tá? Tem gente que pensa que a oração é assim, né? Pega um foguetinho e joga para Deus. A oração é a gente se abrir para Deus falar com a gente. O pai que corre para abraçar o filho, corre porque o ama. A Bíblia não é a história do esforço humano para ir ao encontro de Deus. É a grande história de um Deus que ama em busca de um povo perdido. É o contrário. É a prioridade do amor de Deus. Então, essa fé que eu coloquei hoje, esse centro, é um relacionamento puro e simples, direto. E aí sim, a partir desse novo olhar, caídas as nossas escamas, a gente vai perceber o que é viver com Cristo. E tudo mais toma outra cor. Essa semana, e eu já vou concluir, eu estava no carro conversando com Duda. Eu disse assim: Duda, eu estou com as ideias a respeito da pregação de sábado. E domingo é o dia das mães. Mas como é que eu falo sobre isso? Aí Duda falou assim: papai, ela sabe que eu perdi minha mãe quando eu era eu tinha 7 anos, e eu tive uma madrasta. Uma madrasta no sentido. E eu falei: como é que eu falo sobre isso? Ela disse uma frase que me tocou, e eu falei com ela em seguida. Ela disse assim: mas papai, fale sobre o amor, porque não tem coisa melhor para entender o dia das mães do que o amor. E eu guardei isso, né? Aí ela falou assim: porque dia das mães é a celebração do amor. Eu acho que não tem figura, porque não vai dizer totalmente, mas não tem figura mais próxima do amor de Deus para conosco do que o amor de uma mãe. Aí ela disse assim: papai, você não tem mãe, mas lembre-se de vovó, que é minha sogra, que é como uma mãe para mim. E eu fiquei assim tão emocionado, porque assim, juntou com o que eu estava montando, desde que Débora me convidou. Eu fui montando as ideias, anotando aqui, anotando ali. E aí eu queria terminar com isso. Nós temos uma imagem patriarcal de Deus, mas é uma imagem nossa. O amor de Deus não tem imagens. Ele supera tudo isso. O amor de Deus é um grande abraço. E se é um abraço de mãe, é um grande abraço mesmo, né? Eu gostaria de concluir essa pregação convidando vocês para nós orarmos. E nessa oração, eu queria pedir que vocês lembrassem, cada um, de suas mães. E de tantas outras mães que nós conhecemos. Mas eu gostaria também de fazer um pedido muito especial nesse momento. Nós temos um irmão muito querido, que trabalhou aqui conosco durante muito tempo em Salvador, que é o irmão Assis, que muita gente conhece, que está passando por um momento muito difícil na sua saúde. Ele está em Fortaleza, não é isso? E ele está passando por um momento muito debilitado. E eu queria pedir a todos nós agora, que nós orássemos e pedíssemos ao Senhor para que seja feita a sua vontade. Para que nós possamos compreender e louvá-lo pela sua vontade. Vamos orar? Gostaria de convidar todos para ficarmos de pé. Senhor nosso Deus, nesse
momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti esse nosso desejo de sermos, Senhor, mais semelhantes a Ti. Nosso desejo de estarmos, Senhor, cada dia mais próximos de Ti. E chegando cada vez mais perto de Ti, Senhor, queremos encharcar a nossa vida com o Teu amor. Queremos que a nossa fé, Senhor, venha purificar a nossa visão da religião, para sabermos que as Tuas leis para conosco são leis de amor e de cuidado, são o Teu próprio caráter. Queremos viver, Senhor, uma experiência sincera de amor contigo, de modo a não ficarmos na aparência de uma vida religiosa estéril. Queremos uma intimidade verdadeira. Nós queremos, Senhor, nos comprometer a cada dia a estarmos caminhando contigo. E queremos pedir a Tua presença na nossa vida todos os dias. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as mães, todas as nossas mães, as pessoas que fizeram o papel de mães nas nossas vidas também. Colocamos, Senhor, diante de Ti e Te louvamos, porque sabemos que em cada mãe há a Tua mão agindo na nossa vida. Te louvamos pela criação que tivemos, pela experiência que tivemos, pela vida que até hoje temos. E Te agradecemos, Senhor, porque o Teu cuidado tem nos alcançado a cada dia. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos aqui reunidos, por nossa família. Te agradecemos, Senhor, porque algumas pessoas, há um tempo atrás, deram um passo para dar início a esse espaço tão maravilhoso. Te pedimos também força, Senhor, para continuarmos dando passos, para que a Tua palavra seja levada adiante. E que a nossa vida aqui contagie as pessoas. Que nós possamos levar Teu nome de todas as formas, estando aqui, sendo abastecidos por Ti, pelo Teu amor, e que nós possamos espalhar essa mensagem. Por fim, Senhor, queremos Te pedir pelo nosso irmão Assis. Amém. Nós não sabemos, Senhor, como está a situação física dele, mas pedimos a atuação de Tua mão, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o Criador da vida. E nós Te pedimos, Senhor, que venha fazer o melhor para o irmão Assis e que esteja com sua família nesse momento. Que o Senhor abençoe a sua família e que nesse momento de dificuldades eles tenham presente que o Senhor é o nosso pastor. Que eles tenham presente que Tua mão e o Teu cuidado estão nos alcançando. E nós pedimos tudo isso, tendo ciência que nós não merecemos. Mas nós Te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.